Você já percebeu que as mesmas coisas acontecem de novo? Os mesmos desrespeitos. As mesmas falhas. As mesmas promessas quebradas. E você fica pensando: por que comigo? Por que sempre? Mas a pergunta verdadeira não é por que acontece. É por que você deixa. Porque existe uma regra silenciosa que governa todas as suas relações. O que você tolera, você ensina. E hoje, você vai entender como você pode estar ensinando exatamente o que mais te machuca. O que significa tolerar? Tolerar não é perdoar. Não é compreender. Não é ser paciente. Tolerar é aceitar algo que te desagrada sem estabelecer consequência. É quando alguém te desrespeita e você continua disponível. Alguém quebra acordo e você age como se nada tivesse acontecido. Alguém ignora seus limites e você não reforça nada. Tolerar é diferente de escolher suas batalhas. Escolher batalhas é estratégia. Tolerar indefinidamente é ensinar. E a pessoa não aprende pelo que você diz. Ela aprende pelo que você aceita. Porque comportamento sem consequência se torna comportamento esperado. Se você reclama mas continua, a mensagem real não é "isso me incomoda". A mensagem real é: isso me incomoda, mas você pode fazer de novo. Como isso funciona? Um mecanismo invisível. Toda relação tem regras invisíveis. Não são faladas. Não são negociadas. Mas estão lá. E essas regras se formam nos primeiros meses. Nos primeiros conflitos. Nas primeiras falhas. Nos primeiros desrespeitos. A pessoa testa. E você responde. E sua resposta define tudo. Exemplo 1. A mensagem não respondida. Primeira vez. A pessoa não responde por horas. Você. Opção A. Tudo bem, quando puder conversamos. Opção B. Manda 5 mensagens pedindo atenção. Se você escolhe B, a regra invisível que se cria é: posso ignorar. Ela vai ficar ansiosa e vir atrás. E isso vira padrão. Exemplo 2. O compromisso cancelado. A pessoa cancela em cima da hora. Sem motivo forte. Você. Opção A. Entendo. Mas isso afeta meus planos. Preciso de mais aviso. Opção B. Tudo bem, sem problemas. Se você sempre escolhe B, a regra invisível é: meu tempo é mais importante que o dela. Posso cancelar quando quiser. Exemplo 3. O tom agressivo. A pessoa fala com você de forma ríspida. Você. Opção A. Não gosto desse tom. Se está chateado, podemos conversar. Mas não assim. Opção B. Aceita e tenta acalmar a pessoa. Se você sempre escolhe B, a regra invisível é: posso descontar nela. Ela vai absorver e me acalmar. O que acontece depois? O comportamento se repete. Não porque a pessoa é má, mas porque você ensinou que funciona. E o pior: quando você finalmente reage, a pessoa fica confusa. Mas você nunca reclamou antes. E tecnicamente, ela está certa. Você tolerou. E tolerância é aprovação silenciosa. Porque você tolera as causas ocultas. Você não tolera porque quer. Você tolera porque aprendeu. Causa 1. Medo de perder a pessoa. Você pensa: se eu reclamar demais, vou afastar. Mas a verdade é: se a pessoa só fica porque você tolera tudo, ela não está ali por você.
Ela está ali pela conveniência. Causa 2. Confundir amor com sacrifício. Você cresceu aprendendo que amar é suportar, aguentar, ser paciente infinitamente. Mas amor saudável tem limites. Amor sem limites não é generosidade. É autodestruição. Causa 3. Acreditar que você é sensível demais. Quantas vezes você já ouviu? Você está exagerando. É só isso. Você é muito sensível. E começou a duvidar de si mesmo. A tolerar coisas que te machucam porque acha que o problema é sua sensibilidade. Não é. Se algo te incomoda repetidamente, não é sensibilidade. É incompatibilidade. Causa 4. Esperar que a pessoa perceba sozinha. Você acha que se a pessoa te amasse, ela saberia o que te machuca. Ela perceberia. Mudaria. Mas ninguém lê mentes. E comportamento que você tolera não parece problema. Parece aceitável. O custo de tolerar, o que você perde. Tolerar indefinidamente tem preço. Você perde respeito do outro e de si mesmo. Quando você aceita desrespeito repetidamente, duas coisas acontecem. A pessoa para de te respeitar, mesmo que inconscientemente. Você para de se respeitar, porque sabe que está traindo seus próprios limites. Você perde autenticidade. Passa tanto tempo tolerando, que esquece o que realmente sente. Vira automático. Engolir. Ajustar. Aceitar. E quando alguém pergunta o que você quer, você não sabe mais. Você perde energia emocional. Tolerar cansa. Porque você não está em paz. Você está em silêncio forçado. E isso drena. Mais do que brigar. Mais do que se afastar. Porque é uma guerra interna constante. Você perde o direito de reclamar depois. Se você tolerou por anos, e de repente explode, a pessoa não vai entender. Por que você nunca disse nada? E você não tem resposta. Por que você ensinou que estava tudo bem? O que acontece quando você para de tolerar? Quando você finalmente estabelece limites, 3 coisas vão acontecer. 1. Resistência. A pessoa vai testar se você está falando sério. Vai repetir o comportamento. Vai minimizar. Vai dizer que você mudou. E você mudou. Você parou de aceitar o inaceitável. 2. Surpresa e até raiva. Você nunca ligou para isso antes. E é verdade. Você tolerou. Mas tolerar não significa concordar. Significa que você estava tentando evitar conflito. Agora, você está escolhendo honestidade. 3. 2 reações possíveis. Reação A. Ajuste. A pessoa percebe que você está falando sério. Ela não gosta, mas respeita. Ela ajusta o comportamento. Isso é sinal de relação saudável. Porque relações saudáveis respeitam limites. Reação B. Escalada ou afastamento. A pessoa intensifica o comportamento. Te culpa por ser difícil. Te pune com distância ou frieza. Te faz sentir culpado por ter limites. Isso é sinal de relação tóxica. Porque relações tóxicas precisam da sua tolerância para funcionar. E quando você retira isso, elas colapsam. E aqui está a verdade que ninguém fala. Se estabelecer um limite destrói a relação só existia porque você não tinha limites. Pensa nisso. Como parar de tolerar, sem culpa? Passo 1. Identifique o padrão. Pergunte: o que se repete?
O que eu reclamo, mas continuo aceitando? O que me incomoda, mas eu finjo que está ok? Escreva. Porque enquanto está só na sua cabeça, você pode minimizar. No papel, fica claro. Passo 2. Decida o limite. Não é sobre punir. É sobre proteger. Exemplo. Não vou mais aceitar ser tratado com desrespeito. Se acontecer, vou me afastar até que possamos conversar com respeito. Simples. Claro. Sem ameaça. Passo 3. Comunique uma vez, com clareza. Eu percebi que comportamento se repete. Isso não funciona para mim. Daqui para frente, consequência ponto. Não é pedido. Não é negociação. É informação. Passo 4. Mantenha a consequência. Aqui é onde a maioria falha. Você avisa. A pessoa repete. E você não faz nada. E pronto. Você acabou de ensinar que seus limites são opcionais. Se você disse que ia fazer algo, faça. Mesmo que doa. Mesmo que seja desconfortável. Porque a alternativa é voltar para a tolerância. E aí, nada muda. Passo 5. Tolere o desconforto da mudança. Parar de tolerar é desconfortável. Por quê? A pessoa vai reagir. Você vai duvidar de si mesmo. Vai parecer que você é o problema. Mas não é. Você está apenas parando de carregar o que nunca foi seu para carregar. Exemplos práticos, antes e depois. Situação 1. Amigo que sempre cancela. Antes, tolerando. Tudo bem, a gente marca outro dia. Depois, limite. Entendo que imprevistos acontecem. Mas quando você cancela em cima da hora repetidamente, isso afeta meus planos. Daqui para frente, vou precisar de pelo menos 24 horas de aviso. Caso contrário, não vou conseguir me organizar para a próxima. Situação 2. Parceiro que ignora por dias após brigas. Antes, tolerando. Manda mensagens tentando reconciliar. Pede desculpas mesmo sem saber o motivo. Depois, limite. Eu entendo que você precisa de tempo. Mas silêncio por dias sem comunicação não funciona para mim. Se você está chateado, me avisa que precisa de espaço e quando podemos conversar. Se isso continuar, vou interpretar como desinteresse. Situação 3. Colega que transfere trabalho. Antes, tolerando. Aceita e faz, mesmo sobrecarregado. Depois, limite. Eu ajudo quando posso. Mas isso está se tornando frequente e está afetando minhas próprias tarefas. Da próxima vez, vou precisar recusar. E quando a próxima vez chega? Como te avisei, hoje não vou conseguir. Boa sorte. A verdade aparece na reação. Quando você para de tolerar, algumas pessoas saem da sua vida. E dói. Mas a verdade é: elas não saíram porque você mudou. Elas saíram porque você parou de ser conveniente. E as pessoas que ficam? Essas respeitam seus limites. Ajustam comportamentos. Valorizam a honestidade. Essas são as que importam. Porque relação saudável não é sobre quem tolera mais. É sobre quem respeita mais. O que você tolera, você ensina. E você passou muito tempo ensinando que pode ser desrespeitado, ignorado, colocado em segundo plano. Não porque você quis, mas porque você acreditou que era isso que mantinha as pessoas perto. Mas manter alguém através da tolerância não é conexão. É refém emocional. E hoje, você pode escolher diferente.
Não é sobre se fechar. Não é sobre ser inflexível. É sobre ensinar as pessoas como você quer ser tratado. Através das suas ações. Não das suas palavras. Se você reconheceu algo que vem tolerando há tempo demais, comenta, reconheci. Você não precisa detalhar. Mas reconhecer já é metade do caminho. Se inscreve, tem muito conteúdo vindo sobre como criar limites saudáveis sem culpa.